nós estamos tentando relembrar o que foi a Lente Filmes, os trabalhos que você fez lá dentro. Vamos ver o que eu sentia sobre a Lente Filmes. Exatamente, exatamente. Pronto? E a tua chegada. Tá rodando. Obviamente, né? Ação! Vamos falar sobre uma grande esperança da minha vida, que foi durante muito tempo, foi realidade da minha vida, que é ter por trás uma produtora ativa e dinâmica. Essa era a Lente Filmes. Me desculpa se com a minha idade eu me esqueço às vezes o que eu acabei de dizer e às vezes eu me esqueço o que eu acabei de dizer. E a Lente Filmes, para mim, era vizinha. Vizinha, era só dobrar a esquina que eu já estava no meio de amigos, gente vigorosa, gente com sonhos que nem eu. E nós começamos a produzir algumas coisas, inclusive uma delas, o Asdrubal, que eu esperava que virasse série. Mas, como a gente às vezes planta nesse terreno árido, que é o cinema brasileiro, e a árvore não brota, pelo menos o Asdrubal brotou e atraiu uma multidão, pelo menos uns 3 ou 4 fãs. Então é isso que a Lente Filmes para mim representava. Representava a minha segunda casa. A casa onde eu produziria os meus próximos filmes. O que era o Asdrubal? O Asdrubal é um personagem que ele é o tratador do zoológico. Então a fonte era, em cada capítulo, falar sobre um animal. Falar sobre a fábula daquele animal. E o Asdrubal era, digamos, o host. Era o Silvio Santos do desenho animado. Era ele que carregava a história daquele animal. O primeiro é uma história que me ocorreu em que o Peru falava. Ele falava mama. Então o nome do filme era Mama, né? Ou Asdrubal apresenta o Peru que fala. Depois eu ainda fiz outros roteiros do Asdrubal também, como eu fiz roteiros para outros personagens meus. E aconteceu na minha vida, nessa época, um milagre chamado Rede Globo, onde eu produzia os Plim Plims e produzia todas as animações para o Faça Humor Não Faça Guerra, e depois Satiricon. Então a vida de um animador, fora o olho que fica vermelho, é assim, de altos e baixos. Né? É a vida do produtor brasileiro, a vida do autor brasileiro. Eu não tenho queixas, não tenho absolutamente queixas da vida, porque o que eu pude realizar, eu realizei. E continuo realizando, fazendo agora roteiros apenas, não dá mais para animar, mas roteiros eu ainda escrevo. O que há com o seu Peru? O que era esse filme? O que há com o seu Peru é um termo dos anos 30. O que há com o seu Peru? Quer dizer, como é que você vai? Qual é a sua? E foi a frase que me sugeriu fazer um peru que falava mama. E aí foi uma loucura no zoológico. Todo mundo queria ver um peru falando. Que aí entrou na seara da televisão e o peru ficou extremamente conhecido. Só que parou de falar.
Mas teve uma hora que um outro animal falou estrogonofe. E aí o pobre do Asdrubal disse, não, não, não. E desistiu de recomeçar essa fábula. Esse projeto, eu acho que ele ainda é muito atual, porque o que mais se vê em desenhos animados para as crianças hoje, eu sou avô de 3 crianças, né? Sim. E cada vez mais os desenhos animados são usados para deixá-los mais calmos. O Asdrubal seria uma série interessantíssima, né? Um tomador de contas de um zoológico que vai apresentando os animais. Exatamente essa a ideia. Isso aí seria fantástico ainda hoje, né? Tentar desenvolver esse tipo de trabalho. Então, neste caso, eu já tenho 2 roteiros prontos do Asdrubal, daquele tempo, e mais 2 começados. Eu ia anotando as ideias e ia colocando no computador. Então, um dia, se houver a chance de alguém dirigir a animação do Asdrubal, hoje é tão mais fácil do que aquele tempo, de sentar em frente a uma mesa de luz brilhando nos olhos da gente. Hoje tem o computador já fazendo absolutamente quase tudo. Você coloca as sílabas, as vogais, e o personagem fala. Você, naquela época, ficou conhecido como o animador que fazia seus filmes em papel de embrulho. Exatamente. Você pode baixar só um pouquinho o óculos? Só baixar bem pouquinho. Eu tiro o óculos. Ah, tira, melhor. Do reflexo. Como é que era o processo de fazer animação com papel de embrulho? Era assim, eu tinha uma caixa, meu pai fez a caixa com um neon por trás, e cada papel, eu cortava o papel de embrulho em pedaços e ia colocando um por cima do outro para fazer a sequência. Foi assim que Batuque ganhou prêmio, Reflexos ganhou prêmio, vários filmes eu fiz 21 curtas assim nesse estilo. E também na Rede Globo, por incrível que pareça, não era papel de embrulho, mas era papel comum. Eu fazia todas as animações do Plim Plins, dos programas do Vanucci, com papel comum. Por quê? Porque isso daí dava rapidez. Você tem o Reflexo e o Batuque? Eu tenho guardado em DVD. No YouTube não. É bem possível que no YouTube tenha um deles. A Festa no Céu também? A Festa no Céu também. Também? É possível. Então depois nós temos que fazer essa pesquisa, que eu quero... A sua fala vai ser editada com essas cenas. Perfeito. Como é que surgiu a fábula da Festa no Céu? Isso eu não me lembro. Vou te lembrar. Surgiu porque houve um concurso do Departamento do Filme Educativo, sim. Que promoveu... uma série de títulos. E um deles era filmes para criança. Certo. Aí você escreveu o roteiro e nós colocamos nesse concurso e nós ganhamos para fazer o filme. Tinha um orçamento para fazer aquele filme. Aí fizemos o filme. Você lembra de como é que foi o processo de fazer o filme? Foi idêntico, né? Foi idêntico. Só que eu tinha uma equipezinha, né? Eu tinha uma equipezinha. Que era Elci, não é isso? Não, você está confundindo as bolas. O Elci entrou depois para o Asdrubal, para fazer o Asdrubal. Exatamente. Mas o Festa no Céu, você... não foi animação. Não foi animação. Você passou a bola para mim dirigir. Sim, exatamente. Foi com crianças. Isso, que nunca tinham tido experiências de artista. Pois é, exatamente. Porque senão tinha aquela impostação que fica desagradável, né? Criança imitando adulto. Exatamente era isso. Era cada personagem, cada menino fazia um bicho. E você convidou aquele Vavá.
Vavá. Para fazer as roupas. Isso mesmo. Você desenhou as roupas e ele fez. Exatamente. E a grande maioria de cenário em isopor. E funcionou. Funcionou, as pessoas gostaram bastante. Você lembra que o Festa no Céu era o filme mais requisitado na Embrafilme? Na Embrafilme, exatamente. Você pode repetir essa frase? A Fábula da Festa no Céu era o curta-metragem mais requisitado na Embrafilme. Isso porque havia uma simplicidade, havia uma sinceridade, não só por trás das câmeras, como na frente delas. As crianças estavam entusiasmadas em fazer os bichos, os personagens, as roupas, todas confeccionadas pelo Vavá, que eu desenhei. E o Pietro Mário? Que personagem é aquele? O Pietro Mário, ele é o host. Ele vai... O apresentador? O apresentador, a pessoa que... Introduz, que vai carregando a história. Você poderia repetir essa fala? O ator Pietro Mário, que eu sempre usei enquanto pude, ele era o apresentador da Fábula da Festa no Céu. Então, onde ele podia aparecer e levar o filme adiante através da sua habilidade de falar, de expor simplicidade que ele tinha. Pietro Mário, ele fez emendou as historinhas por dentro do roteiro. Eu gosto muito quando começa ele descendo ali na Quinta da Boa Vista, tocando aquele aparelho. O realejo. Aí depois ele tira uma sorte, um papagaio tira a sorte, e a sorte é: vamos assistir a Fábula da Festa no Céu. Aí o filme começa. E é interessante que ele faz o papel de italiano sendo um. Claro. Ele faz o papel de um italiano sendo um. E depois ele aparece como Lambi-Lambi. Ele vai carregando. Ele vai carregando até aparecer como São Pedro. São Pedro. A Fábula da Festa no Céu foi uma experiência das mais deliciosas que a Lente viveu. Isso eu fico extremamente feliz, porque ter sido participante desse momento. Peraí, ela tem uma sugestão que quer? Ela queria que você repetisse a tua introdução de como você chegou na Lente Filmes. Me lembro. Você disse que era pertíssimo da tua casa, era vizinho, era só dobrar a esquina, você já estava lá, enfim. É por causa do óculos? É por causa do óculos. Porque como aquilo foi tudo pego em óculos, certo, a gente queria ver se... Tá ok. E também do início, como é que você chegou até lá? Né? Como você descobriu a Lente Filmes? Toda essa história do início. Passa uma mão aqui no que... Tá bom. Vamos lá. A Lente Filmes era minha vizinha, 2 ruas de diferença. Rapidinho eu chegava lá. Era assim, meu Deus, eu achei a minha casa cinematográfica. É aqui que eu quero trabalhar. É com essas pessoas, com o Morris, com o Zac, com o Noilton, que eu desejo trabalhar. Tinha tudo, do modo mais simples, mas tinha tudo. Tinha salas, eram 2 andares. E foi oferecida para mim uma sala para animação. Por exemplo, o Asdrubal, eu tinha uma equipe de 5 animadores trabalhando para mim. Dos melhores da praça. Os melhores que eu conheci. Pode repetir o nome deles? De alguns? Ronaldo Cânfora, Elcide Miranda, Wilson Pinto, o outro Wilson e Célio. Tinha Truca, tinha o Guinho. Tinha tudo que eu necessitava. Era só sentar e fazer. E aí disse, bom, daí vão sair outros filmes.
saíram mais 2 filmes, outros 2 curtas, como Nos Livrarmos das Doenças e... Como Nos Livrarmos das Doenças, não tinha animação, tinha? Tinha. Ah, tinha, é verdade. Pois é. Como Nos Defendermos das Doenças. Como Nos Defendermos das Doenças. E tinha um outro curtazinho também. E eu esperava que dali saísse uma Disney. Só que, às vezes, a gente planta nesse terreno e espera que nasça uma árvore, mas a gente descobre que esse terreno é um areal em que apareceu um tostão, o que vem de se chamar pega ladrão, não fica meu irmão. Nós estamos vendo, né? O que restou desse tipo de atitude. E continuam ávidos de qualquer dinheiro que apareça. Ô Steel, você fez umas viagens lá para o estúdio da Disney, fazer o quê? Estúdio da Disney? Você não foi lá nos Estados Unidos? Fui passear. Ah, não, mas não foi? Não, eu fui tentar com o Giora Braille, um amigo meu, para trabalhar na televisão de lá, numa TV de Miami. Mas também não vingou, não. Porque não havia a produtividade, não havia necessidade que, por exemplo, a Rede Globo tinha, a TV Globo tinha. Então, a TV Globo me telefonava de madrugada para eu entregar 2 dias depois um filme. Porque apareceu um plim-plim para fazer e eu estava à disposição 24 horas. E alegre, feliz de estar trabalhando. Hoje eu não posso mais me animar, mas eu sou roteirista. Então o que eu tenho de roteiros acumulados aí, prontos para a produção, eu já perdi a conta. Ô Steel, quando você participou desses festivais lá em Brasília, quais são algumas de lembranças que você tem da repercussão desses trabalhos? Bom, quando eu voltei de lá, foi a primeira viagem que eu fiz de avião. Tirando a viagem de coqueluche aos 3 anos de idade. Quando eu voltei de lá, eu disse assim, ganhei o mundo, porque eu tenho um prêmio e depois no ano seguinte outro prêmio, com Batuque e Reflexos. Vou te pedir para você repetir, quando você voltou da onde? Quando eu voltei. Peraí, agora. Quando eu voltei de Brasília, onde participei de 2 festivais, e ganhei Batuque e Reflexo, eu esperava que o mundo viesse bater na minha porta. Mas não foi assim. Eu descobri que eu tive de correr atrás de absolutamente tudo. E isso daí era um maná, era uma maravilha ter uma empresa desejosa do meu trabalho, do meu lado, no meu bairro, distante 400 metros de distância da minha porta. Então eu estava assim, disponível para além de filmes 24 horas por dia. Ok? Algo mais? Uma história que eu lembro Alguma coisa que você gostaria que ficasse gravada assim desse teu percurso? Na sua vivência, lendo filmes, que tenha te marcado, que fosse gostoso, bom? Isso foi o que eu disse. Cada dia vivido lá na Rua Diniz Cordeiro, cada dia vivido era um dia ganho. Eu estava avançando na minha carreira. Que carreira? Carreira de desenho animado? Em que faculdade se estudava isso? Não existia.
eu dei muitas aulas a convite das faculdades para pessoas que tivessem essa aptidão e quisessem começar no mundo. Muitos rapazes e moças me procuraram através disso. Quem eu pude colocar, eu coloquei. Hoje mesmo eu estou com uma longa-metragem que eu escrevi com uma equipe enorme, dirigida pelo Rodrigo Gava, produção do Marco Altberg. E espero que o segundo filme dessa série de longas seja produzido também. Todo em animação? Todo em animação. E o que é a história? A história é a história do Colombo, só que um menino, Cristóvão Colombo, que se mete num navio pirata e acaba descobrindo a América. O outro filme, a sequência, que é A Ilha Misteriosa, que certamente vai mudar o nome, é como o pequeno Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E isso é um público, você acha que já é um público de adolescente ou criança? Não, criança pequena mesmo. Eu aprendi que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil quando eu não estava nem no colégio ainda. Você lembra de como nós dois nos conhecemos? Vou te dar as dicas. Festival de Cinema Amador. Sim. No Paissandu. Ah, sim. No Paissandu. Nos conhecemos ali e um belo dia você foi na minha casa, eu morava ali na Augusto Severo, num apartamento ali, e me emprestou uma moviolinha 16mm para que eu pudesse montar meu primeiro filme. Agora eu queria que você emendasse isso, contasse isso mais ou menos. Eu conheci no Hilton Nunes num festival no cinema brasileiro que era cinema amador, ali no Cinema Paissandu. Aliás, o Cinema Paissandu era o ponto de encontro de todos os cineastas brasileiros. Mesmo porque na esquina tinha o Bar Paissandu, onde todo mundo ia beber e comer. No caso, eu ia apenas tomar guaraná com batata frita. Mas conversávamos até o bar fechar, até os garçons começarem a bocejar. Mas resolvemos ali todos os problemas da humanidade. Então, aqueles festivais do Paissandu, Festival JB, não é isso? Foi a porta de entrada da maioria das pessoas. E foi lá que eu o conheci, no Hilton Nunes, morava ali pertinho, e precisou de uma moviola que o Sidney Solis tinha. Então ele emprestou e você pôde montar um filmezinho. Chamado Neblina, em 68, ganhei até um prêmio lá no Festival Jornal do Brasil. Eu me lembro muito bem que você chegou na minha casa com aquele instrumentozinho pequeno, e ali eu ficava rodando as cenas que eu tinha filmado em 16mm e fazendo a montagem pendurando no varal, assim, na minha sala, na sala de casa. Minha mãe e meu pai ficavam olhando. O que é isso? Ele não tinha a menor ideia, nem eu também não tinha a menor ideia do processo de fazer um filme. Ali, com o teu empurrão, eu comecei a entender os meandros do cinema. Muito bem. Espero que você não tenha se perdido. Me perdi e me achei muitas vezes. Se perdeu por minha causa. Então foi isso. Amigos, o passarinho já está me chamando e é hora de ir embora. Então, a todos os amigos da Lente Filmes, eu mando um abraço saudoso.